Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje ainda mais um episódio da nossa série de vídeos aqui no canal, a série O Poder, onde nós vamos falar de coisas aparentemente simples que são muito poderosas para transformar a sua vida e como que você pode descobrir e utilizar o poder dessas coisas tão simples. E hoje a gente vai falar sobre o poder do silêncio. Por que que o silêncio é tão poderoso? O silêncio é muito poderoso, gente. E o silêncio, ele pode te conectar com a sua essência divina, com a sua centelha divina. Estou sempre falando aqui, né? Bom, gente, então vamos falar aqui do porquê que o silêncio é poderoso e como que você pode utilizar o poder do silêncio na sua vida. E como que isso pode realmente te ajudar na sua expansão de consciência, no seu desenvolvimento pessoal. Bom, gente, tem um dito popular, não sei se é um dito popular ou se é um provérbio chinês, então me desculpe aí realmente que eu não sei de onde veio, mas eu sempre ouvi que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Bom, na minha vida, apesar de parecer uma pessoa calma, hoje aqui nos vídeos e aparecendo, mas eu sempre fui muito tagarela, sempre falei bastante e, na verdade, eu falo até bastante. Eu falo bastante, meus vídeos são longos, eu acabo falando muito também. Mas assim, eu já fui uma pessoa bem tagarela, bem expressiva. E aí eu lembro que eu conheci uma vez uma moça que ela era muito calada, ela era bem calma, ela não falava quase nada. E nessa época eu estava fazendo uma escola interna, né, como se fosse um internato, que era uma missão da igreja. E nesse local era uma missão religiosa. Nesse local era uma chácara, tinha vários chalés onde ficavam as moças, então a gente tinha colegas de quarto, era como um internato, né? E nessa época eu estava nos meus 20 e poucos anos, ainda jovem, solteira. E aí, gente, eu era aquela que falava, me expressava, gostava de dar minha opinião em tudo. E aí eu conheci uma das moças que virou muito próxima de mim, muito amiga. Ela era muito calada. Nas reuniões, ela quase não dava tanta opinião dela. E era interessante que todo mundo gostava dela. Todo mundo dava ouvidos quando ela dizia que queria falar, porque ela pouco falava e quando ela queria falar, todo mundo queria ouvir o que ela tinha para dizer, né? Agora, quando era eu ou alguma outra pessoa que só vivia falando, as pessoas não tinham tanto ânimo para ouvir, porque talvez elas já até imaginavam o que eu ia dizer. Só que aí eu comecei a perceber que era legal o jeito dessa outra moça. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ser mais igual a fulana de tal, porque eu acho tão legal a atenção que as pessoas dão quando ela diz que quer falar, né? E eu fiquei assim, porque até eu ficava curiosa, porque ela era tão calada que quando ela ia falar, todo mundo queria ouvir, né? Então aí eu comecei a testar. E nessa época, gente, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, mas eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre fiquei buscando as respostas filosóficas da vida, sempre tive minhas crises existenciais. E eu disse assim, eu vou testar, ser como ela, ser mais reservada, economizar minhas falas. E eu comecei a testar, gente, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu percebi que eu estava diferente. E eu estava me esforçando para economizar. Então, quando tinham as reuniões, eu pensava assim, será que eu realmente preciso falar isso? Eu realmente quero falar isso? Isso é muito importante para que eu fale? Então, eu economizava e só falava quando realmente era importante, quando realmente eu sentia que aquilo ali eu não podia deixar de falar. Então, eu fui mudando o meu jeito, fui ficando mais calada
igual a minha amiga, e eu percebi a mudança das pessoas em relação a mim, como se elas estivessem tendo mais respeito por mim, como se elas tivessem, sabe, quando eu ia falar, elas queriam ouvir melhor, porque eu estava economizando bastante as minhas falas. Eu comecei a ficar mais em silêncio, fazendo meus trabalhos, meus serviços lá nesse acampamento, em silêncio, mais na introspecção. E aí até, né, o nosso líder até chegou e me perguntou: Mai, tá tudo bem com você? Você tá tão introspectiva, tão calada, não fala mais tanto. Eu disse: não, eu mudei, eu não quero mais ser uma pessoa tagarela, eu quero ser uma pessoa mais, né, igual a fulana de tal. Eu falei, né? Aí ele riu, né? Ele disse: não, mas você tem boas ideias, Mai, você tem, é o seu jeito esse e tudo mais. Mas eu percebi que realmente tinha mais vantagens ser uma pessoa que economizava suas falas do que ser alguém que falava pelos cotovelos, que dava opinião em tudo, né? Então, assim, eu sei que tem questão de personalidade, que as pessoas têm suas personalidades. Tem pessoas que são mais tímidas, mais introspectivas. Tem pessoas que são mais extravagantes, chegando, dão a opinião delas, saem falando, e é o jeito delas, né? Eu entendo isso. Mas por que eu estou falando essa história aqui para vocês? Eu estou falando porque eu realmente pude constatar com uma experiência que eu mesma tive, que eu fiz um experimento pessoal e realmente funcionou, realmente eu senti a diferença. Até você sente muito mais paz. Então, assim, a primeira coisa do poder do silêncio, que o silêncio tem, é exatamente esse, de trazer paz. Paz interior para quem pratica o silêncio. Porque quando a gente fala muito, as nossas palavras nos comprometem. E quando você soltou a palavra, para você retirar aquilo, quantas pessoas se arrependem, estão respondendo até processo porque falaram demais e aí agora até se justificar, e quanto mais tenta se justificar, mais bagunça a coisa, né? Então, assim, o silêncio, ele é realmente poderoso para nos manter em paz interna. A paz interior, ela realmente está ligada ao silêncio. Não quer dizer que você não vai falar, mas quer dizer que você vai prezar pelas suas palavras, prezar para o momento que você fala. Tem esse outro provérbio chinês, esse eu sei que é um provérbio chinês, que diz assim: quando for falar, cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Então, assim, quando você for falar, realmente perceba, não era melhor eu ter ficado calado? O que é melhor, eu falar ou eu ficar calado? Então, quando eu tive a experiência que eu falei para vocês, eu ficava ali nas reuniões e eu pensava: será que realmente isso que eu quero falar, que está na minha cabeça agora, vai ajudar, ou é só querer dar opinião? Porque às vezes a gente só quer dar opinião sobre tudo. Já viu aquela pessoa que tem opinião sobre tudo, tem opinião sobre qualquer coisa, quer falar sobre tudo, quer, sabe? Se é opinião sobre a vida do outro, a pessoa tem uma opinião para dar. Ela opina por tudo, por tudo. Ela se mete em todos os assuntos. Você se compromete. Então, assim, a paz está ligada ao silêncio porque você tem menos compromissos com palavras que você pode falar de forma leviana, de forma no calor da emoção. Então, é realmente a pessoa que ela fala menos, ela se reserva mais, ela tem mais paz. Ela tem mais paz interior porque ela tem menos problemas com falas que ela solta e depois se arrepende. Então, o poder do silêncio é esse. E é interessante a gente ver que entre, por exemplo, assim, os povos hindus, lá na Índia, existe o voto do silêncio, onde as pessoas decidem ficar alguns meses sem falar nada. Quem fez isso foi o Osho. O Osho ficou, se eu não me engano, me corrijam aí alguém que segue mais os ensinamentos do Osho, 2 anos em silêncio, sem falar. E dizem que foi depois desse tempo em que ele
que ele se iluminou, que ele virou um guru super famoso e teve um encontro com a divindade dele, né, divindade interior. Então ele fez isso. Tem várias histórias de pessoas que decidiram fazer o voto de silêncio. Então esse exercício é interessante para a gente perceber o quanto que a gente desperdiça nas nossas palavras. Cada palavra que sai da nossa boca é uma energia que sai do nosso corpo. Você está emanando para o universo palavras que não só vão te comprometer com as pessoas, mas também vão te comprometer com aquilo que vai voltar para você. Então, tudo que sai de nós, seja pensamentos, sentimentos, emoções e principalmente palavras, é um pouco da nossa energia, que é chamada de energia Qi, né? Ou Ti, que é a energia, de acordo com o taoísmo, cada palavra que a gente vai soltando é um pouco do nosso Qi, vai saindo um pouco da sua energia vital, você está doando um pouco da sua energia vital. Então, o silêncio vai te ajudar a armazenar a energia para ser utilizada quando realmente for necessário. Então, pense bem, cada palavra é um pouco do seu Qi, é um pouco da sua energia que vai saindo. Será que é importante gastar a energia brigando por assuntos que não vão fazer tanto a diferença, tentando mudar a opinião do outro, entrando em brigas sobre política, futebol, religião? Tantas pessoas desperdiçando energia vital, brigando com o outro, no final ficam com raiva um do outro, ninguém se entende e um não muda a opinião do outro. Só gastaram energia vital de si mesmo, emanando para o universo mais divisão, mais facção. Então, o poder do silêncio é esse. Então, se você fizer, por exemplo, tentar tirar uma manhã inteira para ficar em silêncio, ou não sei qual a sua rotina. Agora que nós estamos ainda, né, vivendo essa época de quarentena, se você não está saindo de casa para o seu trabalho, para fazer algo, que tal fazer esse voto de silêncio por um dia? Ficar 12 horas sem falar. Acorda de manhã e só vai falar no outro dia de manhã ou à noite. Aí tenta fazer isso, não vou falar. Fala para todo mundo da sua casa, olha, gente, bom dia, ou boa noite. Amanhã, quando eu acordar, eu vou entrar num voto de silêncio. E eu peço para vocês que não estranhem, mas eu não vou falar nenhuma palavra. Só faz mímica e tal, e tenta se reservar e vê o que você sente. Porque o silêncio, ele nos conecta com a nossa centelha divina. É por isso que a meditação é tão importante. Quando eu estou em meditação, estou em silêncio profundo, silêncio total. E é no silêncio que a gente ouve a voz da divindade. Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz do nosso eu superior, porque a nossa mente não para de tagarelar. A nossa boca pode estar fechada, mas a mente está funcionando o tempo todo, falando, como uma matraca. Mas quando eu entendo o poder do silêncio para me conectar com a divindade, eu tento me manter no presente, eu tento me manter no agora. Não só no meu silêncio de economia das minhas palavras verbais, mas também na economia dos meus pensamentos, tentando me manter ao máximo possível no momento presente, em estado zero, em limite zero. Então, você vai começar a receber a inspiração da divindade interior, porque é desse jeito que funciona. Quando eu recebi a inspiração de fazer o canal, eu estava em limite zero, eu estava em estado zero, totalmente vazia de pensamentos, ouvindo uma música de meditação. Ah, mas você estava ouvindo uma música, não é silêncio? O silêncio que eu falo é o silêncio interior. É o silêncio mental, o silêncio interno dentro de você. E eu estava ouvindo uma música de meditação, eu tinha colocado aquelas velas coloridas de cheiro, sabe? E estava numa banheira com espuma e eu estava ali, sabe, relaxando, em silêncio total. Então eu senti um impulso tão grande, uma certeza tão grande que eu sei que não tinha vindo de mim, para eu começar o canal, gravar e tudo mais. E aí, então,
estamos aqui, né? Até hoje. Então, minhas centelhas queridas, esse é o poder do silêncio, tá? Eu espero que ninguém entenda aqui que eu tô falando que personalidades de pessoas mais tagarelas, que falam mais, que são mais expressivas, seja ruim, não é isso de forma alguma. Essas pessoas, elas têm muito assim poder de liderança, elas têm muito poder de conduzir os outros, elas são pessoas maravilhosas. O que eu estou dizendo é para você economizar a sua energia, economizar as suas palavras para que você tenha paz, para que você não se comprometa todo com as suas palavras. Então, isso, minhas centelhas queridas, eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque o silêncio é muito poderoso. Tente praticá-lo. Se você tem vontade de fazer essa prática do voto de silêncio por um dia, ai, que delícia! Você vai ver como você vai se sentir bastante conectado com a sua divindade interior fazendo isso. Nem que seja uma vez na vida. Eu acho que todos deveriam fazer. Então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua. Silêncio.